sabe? Hoje, ontem, antes de ontem, eu já pensando nessa segunda-feira, na live de hoje, eu falava com Deus o que tem em mim que seria interessante compartilhar com vocês. O que eu recebi, o que eu aprendi, o que eu carrego em mim, seria interessante compartilhar com vocês. Cara, foram tantas coisas que eu pensei, o Espírito Deus trouxe ao meu espírito para estar ministrando hoje, que é muita coisa. Mas hoje eu quero falar aqui da inexplicável graça. É inexplicável. Porque as palavras não bastam, não são suficientes. Elas não traduzem a realidade da graça. Ela não consegue dimensionar, mensurar, comparar a graça. E quando fala graça, às vezes alguém pode até pensar que graça é pouco, né? Porque quando Paulo está diante de Deus e diante de Cristo e suplicando, orando e pedindo uma intervenção divina, pedindo que Deus se compadeça dele e do seu estado, né? Que ele estava bem fragilizado, aí Deus, através do Espírito, diz a ele: a minha graça te basta. De repente você ouviu isso e pensou que graça está relacionado a pouco, ou seja, pouca coisa te basta. Não, é porque a graça é o suficiente. Não é que a graça resume-se a pouco, é que a graça é o suficiente, é o bastante. Ele não precisa de mais nada. Só da graça. E às vezes nós não temos essa percepção de tudo que nós precisamos é da graça, porque a graça não é pouca coisa. Quando se fala da graça, fala da bondade, do amor, da provisão, da providência, da presença, do consolo, do perdão, da libertação, da salvação. E é isso que acontece. E hoje eu quero ler um texto. De repente você vai achar assim, meio confuso. Para você pode ser confuso, mas para mim faz muito sentido. De repente, para você que está ouvindo falar de graça, de alegria, da inexplicável graça, do prazer de estar em Cristo, parece ser tão superficial, tão abstrato, né? Tão sem poder tocar. Mas eu digo para você que já experimentou e vive a misericórdia e a graça de Deus, é tudo que nós precisamos. E eu quero ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34 ao 41, que vai dizer 42. 34 ao 42 diz assim: mas levantando-se no sinédrio, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos dispersaram e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, ou morreu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, dai de mão a estes homens, e deixai-os, pois se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará.
Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, nem resisti-la. Para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram e mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Os apóstolos, esse versículo eu quero que você marque bem. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Mas eu quero ler outro texto aqui que está no capítulo 4, verso 10, para você entender o que estava acontecendo. Seja conhecido de vós, os apóstolos, no caso Pedro e João, se pronunciando, dizem assim, capítulo 4, verso 10 de apóstolo. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós, ou seja, o paralítico foi curado. E ele é, Jesus, a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informando de que eram homens sem letra, ou seja, sem estudo, e indoutos, ou seja, eram ignorantes, não eram cultos, não eram estudados, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O que aconteceu é que Pedro e João, indo ao templo orar, encontraram um paralítico à porta do templo, há 30 e tantos anos, ou seja, 38 anos, desde a sua nascença, ele era paralítico e ele estava sempre por ali. E através de Pedro e João, Deus curou aquele paralítico. Aí foi onde criou toda a confusão, porque agora eles anunciavam a Jesus. Anunciavam a Jesus com toda euforia, alegria e prazer, porque no nome de Jesus Cristo aquele homem paralítico foi curado. E muitas outras pessoas foram libertas de todos os males e de todas as opressões e tiveram uma vida transformada. Só que isso chegou ao sinédrio, ou seja, ao tribunal, e eles foram levados diante do tribunal para ser julgados, como hereges, blasfemos, blasfemadores, como um povo propagador de falsas crenças, e haveria uma punição para eles. Mas então Gamaliel se levanta e fala: veja bem, já aconteceu tempos atrás, Teudas, dizendo ser alguma coisa, falando e prometendo e fazendo tantos prognósticos e profecias, arrastou uma multidão com ele. Mas tão logo ele morreu, acabou-se tudo. Acabou com que todos os seus seguidores se dispersaram e reduziu-se a nada. Depois dele levantou-se outro, Judas, o Galileu, que arrastou multidão de gente após si. Mas este também faleceu, morreu e deu em nada, acabou todo aquele movimento. Então Gamaliel, um homem sábio, disse o seguinte: dai de mão, deixa, porque se essa obra é de homens, ela vai se acabar igual às outras. Mas se é de Deus, acautelai-vos, para que não estejais combatendo contra o próprio Deus, e não tem como resistir a Deus. Só que então, antes de decidiram então deixar de mão, não os levar a julgamento, mas decidiram que os puniria. Açoitaram e disseram que não era para eles falar mais em nome de Jesus. E de fato, eles foram açoitados e proibidos, mas eles se recusaram, porque continuaram anunciando a Cristo. Mas o que me chama a atenção é que no verso 41 vai dizer assim: os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando, ou seja, cheios de alegria, prazerosamente,
porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Ou seja, a alegria da salvação era tão grande neles que não se comparava com a dor dos açoites. A alegria da presença de Cristo na vida deles era tão grande que não se comparava aos grilhões, às prisões, às cadeias. A alegria da salvação era tão grande, a alegria da presença de Deus na vida deles era tão grande que muitos deles foram espancados até a morte, arrastados pelas ruas, decapitados, alguns foram esfolados, ou seja, tiraram o couro deles enquanto eles estavam vivos, ou seja, foram as mortes mais absurdas, alguns crucificados, as mortes mais horrendas, lançados às feras. Então houve toda essa atrocidade contra os cristãos no princípio, mas em momento nenhum eles reclamavam, em momento nenhum eles desistiam, porque a alegria, o prazer de ter a presença de Deus e do Espírito Santo na vida deles era muito maior do que a dor dos açoites, do que a dureza dos cárceres, o isolamento das prisões, os julgamentos, as condenações e até mesmo a morte. Muitos posteriormente foram queimados vivos em fogueira. Nem por isso reclamavam ou negavam a Cristo. Houve alguns que tenham negado a Cristo? Provavelmente sim. Mas muitos deles preferiam a morte do que negar a Jesus Cristo. O que é isso? Ou seja, é a inexplicável graça. Então, nesta noite, eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que eu recebi em mim e é inexplicável. Não tem palavras. Não tem como eu dizer para você, não tem como através de palavras você poder entender e compreender o que é a graça. E que graça é essa? Ou seja, o próprio Deus habitando em você. O próprio Deus, através do Espírito Santo, fazendo morada em ti. A tal ponto de que produzir em nós uma alegria, uma satisfação, um prazer tão grande que não se compara, nem com a maior dor. Normalmente a gente faz comparações com algo semelhante ou com algo diferente, né? Algo semelhante não tem como. E diferente, nós podemos encontrar alguns registros na Bíblia, e de repente você tem até algumas experiências dolorosas e tristes que você tem passado, vivido, mas eu digo para você que aquele que se torna a habitação do Espírito Santo, ele recebe também junto com o Espírito Santo um prazer, uma alegria, inexplicável graça, uma satisfação tão grande que nada, e nem mesmo a dor da morte mais cruel pode se comparar. Nem mesmo a morte mais atroz pode comparar-se. Tamanha é a alegria produzida pelo Espírito de Deus em nossa vida. Então o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte, que os apóstolos, eles retiraram-se cheios de alegrias. Depois de serem açoitados, eles estavam felizes. Entende o que é isso? Primeiro porque eles foram açoitados injustamente, porque não foram nem julgados, não foram nem levados a julgamento. Preferiram não julgá-los, porém decidiram açoitá-los e proibi-los de falar em nome de Jesus Cristo. E depois dessa peia, depois desses açoites, eles saem de lá alegres, felizes, por ser considerados dignos de falar e anunciar a Jesus Cristo, o Salvador. Aí tem pessoas que olham para a gente hoje e pensam que nós somos loucos. Ah, meu Pai, vamos pegar um exemplo bem prático. Por exemplo, tem gente que não entende como que eu me tornei um dizimista.
E quando fala dizimista, eu não quero falar de dízimo, mas é um assunto bastante polêmico entre as pessoas. Tem gente que acha um absurdo eu, um cristão, dar 10% do meu ganho, né, como dízimo, dizimar 10% do meu ganho. Tem gente que acha que é muito, tem gente que acha que é demais, é loucura. Eu digo para você, é nada perto da grande alegria, salvação, graça, gozo que Deus tem nos proporcionado. Só para você entender. Mas não tem como, através de palavras, você entender isso. Só tem uma forma: é entregando a sua vida a Cristo. Mas aqui está um outro problema. A Bíblia vai falar muito de buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, invocar ao Senhor. Só que às vezes nós erramos porque nós não buscamos a Deus. Nós buscamos o socorro que vem de Deus. Nós buscamos a bênção que vem de Deus. Nós buscamos o milagre que vem de Deus. Segundo estatísticas, salvo engano, para cada cristão na igreja, tem um cristão decepcionado fora da igreja. E por quê? Qual que é o motivo e a razão da decepção se Deus não decepciona ninguém? Qual que é o motivo e a razão da frustração se Deus não frustra ninguém? Porque nele habita a perfeição, a plenitude da glória, da majestade. Tudo que há de bom está em Deus, porque Ele é o bem em pessoa, Ele é a benignidade em pessoa. Deus não somente faz o bem, como Ele é benigno. A natureza de Deus é benigna. Então, qualquer coisa que Ele fizer é sempre benéfico, é sempre bem. Então, quando eu vejo pessoas frustradas, decepcionadas, só tem uma explicação. Só tem uma explicação. É porque buscaram não a Deus, mas buscaram uma vantagem. Buscaram um milagre, buscaram um privilégio e não encontrou. E daí vem a frustração, porque Deus, Ele não faz tudo o que eu quero. Ele faz aquilo que está do seu propósito. E se aquilo que eu quero se encaixa com o propósito dele, então será feito. Então qual que é a razão de muitas decepções, muitas frustrações? Projetos e planos, petições, orações, clamores fora do propósito de Deus. Buscar a Deus é diferente de buscar a bênção, o milagre, a cura. E o que eu tenho notado é que essas últimas gerações, né, a igreja moderna, da pós-modernidade, ela tem enfatizado muito a bênção. E eu não estou dizendo para você que Deus não abençoa, mas a maior bênção que alguém pode ter é o próprio Deus habitando nele. As demais coisas são consequências de um Deus que habita em mim e habita em ti. A partir do momento que Deus passa a fazer habitação e morada em mim, a presença dele está em mim. Então eu andarei segundo o seu plano, o seu projeto, o seu propósito. E o desejo do meu coração estará alinhado com o desejo do coração de Deus. E tudo que eu desejo é o mesmo que Deus deseja. Então tudo fica mais fácil. Então não é necessário muitas orações. Então, ultimamente, o que eu tenho visto é um povo que ora demais da conta. Dizer que o povo não ora seria uma irresponsabilidade minha. Porque se tem uma coisa que o povo mais tem feito é orações. Orações e mais orações. E da onde vêm as frustrações? Das orações não respondidas. Dos pedidos que não foram realizados nas petições. Porque nós enchemos
Deus e o céu de petições, e pedimos e pedimos e pedimos, mas nós pedimos providência, nós pedimos milagre, nós pedimos a intervenção divina, nós pedimos cura, nós pedimos libertação, nós queremos e queremos e queremos. Mas qual foi o momento que nós pedimos Deus? Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Qual foi o dia que nós gastamos tempo desejando a presença de Deus em nós? Qual foi o dia que nós paramos e desejamos ter uma intimidade com Deus real? Qual foi o dia que nós paramos e desejamos ter Deus em nossas vidas e entregar nossa vida a Deus e conhecer a vontade dele? A Bíblia vai falar, acho que é nos Salmos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega o teu caminho, outros vai dizer, entrega a tua vida. O que mais tem acontecido é entregarmos os nossos problemas a Deus. Na década de 90, por aí, tinha uma canção, uma melodia muito bonita e uma letra muito bonita também. Eu não vou nem falar o nome do cantor aqui. Ele dizia assim, entrega teus problemas para Deus. Confia nele e ele tudo fará. Mas com o tempo eu entendi e aprendi uma coisa. Deus nunca pediu os meus problemas. E é erro nosso. Muitas das vezes fazer longas orações, longas petições, entregando os nossos problemas para Deus, para ele resolver. Porque Deus diz, acho que é Provérbios, ou só vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Deus nunca pediu os meus problemas. Deus nunca quis os meus problemas. O que Jesus Cristo também vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados. Mas ele não pediu o fardo de ninguém, ele falou, vinde a mim, vós. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Você que está cansado, entregue sua vida a Cristo. Ele vai tirar o fardo? Não, ele vai habitar, fazer morada, habitação em nós. Aí o fardo vai ser removido, as angústias, as aflições, as tristezas, a solidão, as depressões da vida, as opressões, elas sairão, porque agora a tua vida tem, o teu espírito, a tua alma, o teu coração tem um habitante, tem um morador, que é o Cristo, que é o Espírito de Deus. E daí não vai haver lugar para ansiedade, para preocupações, para opressões, depressões. Não vai haver lugar para esse tipo de coisa. Porque cada um de nós fomos criados para sermos morada, habitação do Deus Altíssimo. E qual que é a razão de tanta dor na humanidade? É a ausência da presença de Deus. Só isso. Mas hoje nós vemos uma busca desenfreada, uma busca desesperada por soluções. Todo mundo quer soluções. E nós vemos que até mesmo de uma forma geral as empresas oferecem soluções para os teus problemas e nós queremos as soluções. E com Deus nós fazemos a mesma coisa. Nós temos um problema, contamos para Deus. Se o problema é no encanamento, nós ligamos para o encanador e for resolve. Mas se você tem algum problema que você entende que não há nenhum profissional humano que pode resolver, e você entende que somente Deus pode resolver, você clama a Deus e quer soluções. E Deus está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Entrega a tua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. É isso. Então o que eu tenho para compartilhar contigo nesta noite é isso. Eu vou dizer para você uma coisa, faz tempo que eu não faço mais orações pedindo coisas para Deus. Eu faço planos na presença de Deus. Eu aprendi isso. Então eu faço planos e todos os meus planos são realizados na presença de Deus. Ele está vendo os meus planos, eu exponho a Ele os meus planos. Eu não peço mais nada. Não peço.
não faço orações pedindo, eu faço planos. E dos meus planos na presença de Deus. Ele conhece os meus planos e a minha oração, Senhor, eu quero fazer parte dos teus planos e que os teus planos façam parte dos meus planos. Então, o que na verdade está acontecendo na atualidade, o motivo de muitas pessoas estar frustradas com Deus é porque elas buscam soluções. É como se fosse um contrato, né? Da mesma forma que nós contratamos pessoas, empresas, para resolver problemas, para solucionar e para prover soluções e produzir resultados, fazemos a mesma coisa com Deus. E Deus não faz as coisas do meu jeito, como eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. Ele faz segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu projeto. Mas nós muitas vezes não estamos nem aí. Não queremos nem saber qual que é o plano de Deus, o projeto de Deus, os propósitos dele. Eu quero a solução para o meu problema e pronto. Tu não é Deus? Resolva. Aí passa-se algum tempo, vem as frustrações porque você simplesmente queria que Deus fizesse alguma coisa e Deus não fez. Mas Ele não é Deus, Ele não é o Todo-Poderoso, por que Ele não faz? Por que será? Não será por causa que somos egoístas? Pedimos mal? Eu não me lembro agora, acho que é Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai dizer que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar com os próprios deleites, ou seja, com o próprio egoísmo. Interesseiros somos nós, muitas vezes. Então, o maior problema que eu vejo na atualidade, nas frustrações do ser humano, principalmente do cristão, aquele que crê em Deus, crê em Cristo, e que às vezes está decepcionado e frustrado, é por causa de que ele tem buscado coisas, tem buscado soluções, ele tem buscado resultados e não tem alcançado. Mas nós vemos os apóstolos aqui sair depois de serem açoitados, injustamente açoitados e proibidos de falar em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Mas os apóstolos retiraram-se da presença do Sinédrio, regozijando-se, cheios de alegria, transbordante de alegria, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. E anunciar o quê? Que Jesus Cristo é o único que salva, né? Conforme nós lemos aqui em Atos capítulo 4, verso 11, é Ele, Jesus Cristo, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, para muita gente, essa expressão salvação, ela soa muito vago, ela é muito abstrata, não faz sentido. E de fato, porque a salvação você não compreende, você experimenta. A vida em Deus você não entende, você experimenta. E a partir do momento que você experimenta, você passa a viver de uma maneira tão tremenda que para quem está de fora acha que você é louco. Você é louco. Como eu estava dizendo, algumas pessoas ficam boquiabertas de saber que existe cristãos, pessoas que são doidos o suficiente para dar 10% do seu ganho, dizimar a 10ª parte, né? Acha que isso é um absurdo. Absurdo muitas vezes nós muitas vezes nos levantar combatendo contra Deus e contra o próprio Espírito de Deus. Imagina um pai de família
vendo seu filho nas drogas, sendo praticamente destruído. Mas de repente, essa pessoa tem um encontro com Jesus Cristo e ela é liberta das drogas e nunca mais volta a usar drogas. Se você perguntasse para esse pai ou para essa mãe o que ele daria para ver o seu filho livre das drogas, dos vícios de um modo geral, da depressão, da opressão, ele provavelmente diria: eu daria a minha vida para resgatar o meu filho. Foi isso que Deus fez. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é de um valor inestimável. Então, aquilo que tem valor não tem preço. Então, por isso que tem gente que não entende a postura de muitos cristãos. Não entende como que alguém que antes vivia perdido e hoje, com a Bíblia na mão, falando de Jesus Cristo, não sai mais da igreja. Muitos dizem que eles são fanáticos. Não. É só alguém que experimentou algo tão grande, tão maravilhoso, tão sublime, tão inexplicável. Algo que preenche todo o ser. Algo que traz sentido para a vida. E algo que as palavras não bastam e não são suficientes. As palavras não significam nada. Então, por mais que nós nos empenhamos buscando as melhores palavras, escolhendo as palavras para poder tentar traduzir o que é a vida em Cristo, ou a salvação que nos é dada, a graça que foi derramada sobre as nossas vidas, não existe palavras no vocabulário humano capaz de traduzir a alegria da salvação, a alegria da graça, a alegria do perdão, a alegria da justificação, a alegria de tornar-se o templo do Espírito Santo, a habitação do Deus eterno. Então, essas coisas, por mais que nós falemos, não tem como explicar. Agora você tem que decidir buscar a Deus. A Deus. Então nós vemos que aqueles homens, aqueles discípulos, eles estavam cheios de Deus. Eles estavam cheios de Deus. Tão cheios de Deus, que Deus era o suficiente, o bastante para eles. Então tem horas que nós queremos muita coisa. E tudo que nós precisamos é a graça, é a presença de Deus em nós. É o suficiente, é o bastante, é tudo que nós precisamos. De repente você vai falar: mas eu preciso de tantas outras coisas. Sim, mas todas essas outras coisas das quais nós precisamos, a graça, a presença de Deus vai prover para cada um de nós. Não vai deixar faltar. Acho que é Provérbios que vai dizer de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Provérbios, acho que é um dos evangelhos, né? Que proveito há para o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma, perder-se. Então, nem todo ganho do mundo compara a alegria da salvação e da graça que nos é dada. Eu não estou dizendo aqui que aqueles que possuem, por exemplo, fortunas, eles não podem ter a alegria da salvação. Pode. Mas só que eu digo para você que a alegria da salvação é muito maior do que toda a alegria que toda a riqueza possa proporcionar. Não se compara. Não se compara. Por isso que é possível você encontrar alguém tão pobre e tão feliz, porque a felicidade não está em ter coisas, mas ter a presença de Deus. E você vai encontrar às vezes pessoas que têm muitas coisas, mas não têm a alegria da salvação. Isso não quer dizer que ele não possa ter coisas. Ele tem coisas, mas que também tem a alegria da salvação. Então não é que você tem que escolher entre uma coisa e outra. Não, você pode ter as duas. Ou você pode ter a presença de Deus e estar satisfeito
feliz com o que você tem. É isso que nós precisamos entender e viver. Porque o que acontece é que às vezes nós planejamos tanto e queremos tanto, conquistar tanto e colocamos diante de Deus: Senhor, eu quero, me dê. E Deus não vai te dar, porque não é prioridade. A prioridade de Deus é Ele habitar em nós. É Ele fazer morada em nós. É Ele produzir em nós a libertação, a transformação, a reconciliação necessária. Então, o propósito de Cristo no mundo, quando Ele veio ao mundo, o propósito principal é salvar o perdido, resgatar o perdido, libertar o oprimido. As curas, os milagres eram sinais, não era o propósito, não era o objetivo, não era a finalidade. Então, enquanto Jesus Cristo esteve no mundo, é claro que Ele fez sinais, e estes sinais indicavam a sua origem, o Filho de Deus, o Messias, o Libertador. Então era uma forma de reconhecê-lo como enviado de Deus para libertar, para salvar, para resgatar o perdido. Então, os feitos de Jesus Cristo serviam como um sinal. E hoje nós vemos que inverteu-se a coisa. Então a nossa busca são pelas coisas e não pelo Cristo. Então a partir do momento que nós temos o Cristo habitando em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, a alegria vai estar em nós, de maneira tal que possamos atravessar as maiores tempestades, enfrentar as maiores diversidades e ainda assim conservar a alegria, conservar a serenidade, conservar em nós o equilíbrio, conservar em nós a graça. É isso que nós precisamos. Então o nosso foco tem que ser buscar a Deus. Nós precisamos buscar, invocar a Deus. Então hoje eu percebo que é uma busca muito grande por coisas. Então nós vemos correntes de oração, propósito de oração e jejum, buscando uma intervenção divina pela nação, uma cura para esse mal que se estabelece, e há grandes moveres. Eu entendo, eu não estou dizendo que é errado, mas de repente nós estamos focando no objetivo errado. Não é errado você orar e buscar a Deus e declarar cura sobre a nação, de forma nenhuma. O problema é que quando isso se torna prioridade, o problema é quando isso se torna a nossa bandeira. Então nós fazemos campanhas de oração buscando cura, buscando milagres, buscando bênçãos, buscando portas abertas, buscando um monte de coisa, e não buscamos a Deus. É o que eu tenho percebido. Já faz um ano que eu estou só observando, e nesse um ano muitas e muitas orações já foram feitas, campanhas, propósitos e muitos já foram feitos, buscando a Deus e pedindo a Deus que Ele intervenha, que traga cura sobre as nações, sobre o mundo, que extermine o mal, que dê vitória, e não aconteceu nada até agora. Por que será? Será que nós não estamos orando errado? Será que não é isso? Será que ao invés de buscar a cura para as nações, nós devíamos buscar a Deus para as nações? A Deus para cada um de nós? Deveríamos invocar o nome do Senhor, buscar a presença de Deus em nós? Então, de repente, é isso que está faltando. Ao invés de grandes campanhas e propósito de oração pela cura, pela libertação, pelo fim desse mal que se espalha e se arrasta, nós devíamos era invocar a Deus, desejando a presença dEle, querendo Ele mais do que qualquer coisa. Nós nos tornamos interesseiros e interessados no que Deus pode dar e fazer por nós, e não nele. Volta e meia eu vejo umas postagens assim, dizendo assim que as pessoas não gostam de você, gostam da tua utilidade. Eu não concordo muito com isso não, porque tem pessoas das quais eu gosto muito, não da sua utilidade. Eu acredito que também existem pessoas
que gostam de mim, não da minha utilidade. E tem pessoas que também gostam somente da minha utilidade. Mas tem hora que nós não amamos a Deus, nós simplesmente queremos que Deus seja favorável e faça aquilo que nós queremos. Então logo recebemos, viramos as costas. E se não recebemos, viramos as costas também. Essa é a grande realidade. Então tá aí. Era isso. E que o Espírito de Deus possa falar, ministrar melhor no teu espírito, o que com palavras eu não consegui transmitir, mas que cada um de nós deixemos de buscar que Deus faça coisas por nós e buscar que Deus habite em nós, de colocar diante de Deus a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso propósito, sem antes buscar o desejo, o propósito e a vontade de Deus para cada um de nós. É isso. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.